Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Eu estou presente hoje com Vanderlei Teixeira. Vanderlei, tudo bem? Olá. Hoje faremos o episódio número 38 do Arquivos Nicole Kidman, a respeito de uma escolha do Vanderlei, que é a minissérie The Undoing, que foi lançada na HBO Max, no dia 25 de outubro de 2020. Bem ali no ápice do isolamento social, o que justifica muito o fato dessa ter sido uma das minisséries de maior audiência da história do canal, né? Essa informação que procede, né? Hum, Eu lembro que o episódio final deu o maior Foi bafafá. numa crescente, assim. Exatamente. Bom, como eu avisei, né, é uma minissérie da HBO Max e pelo próprio site de lá é dito que Nicole Kidman protagoniza esse thriller original da HBO, dirigido pela vencedora do Oscar Susan Bier e escrito por David E. Kelley, do o mesmo de Big Little Lies. A minissérie acompanha Grace Fraser, uma terapeuta de sucesso com um casamento perfeito, em cuja vida se abre um abismo quando um assassinato e o desaparecimento de seu marido levam a uma série de terríveis revelações. É, Bom, acho que eu estava lendo a sinopse, tem uma curiosidade que eu não tomei nota, que eu lembrei agora, que acho que essa é a quarta vez, né, que a Nicole Kidman faz uma personagem chamada Grace, né? Grace. Ela teve a Grace dos outros, do Dogville, do Grace Kelly, e agora a Grace É, daqui. Deve ter alguma outra, mas eu não tenho memória. deve ser uma outra. É, A de Antes de Dormir, não? não, Enfim. não é. Eu vou te perguntar, eu vou fazer essa consulta aqui para ver se eu encontro mais alguma Grace, mas enquanto isso eu quero. É, é que eu lembro que antes da gente ter essa conversa, você me falou que a revisão assim te deu uma nova percepção assim É, da minissérie, mas acho que eu quero saber antes disso o que você achou de Doin quando você teve acesso pela primeira vez. quando eu vi pela primeira vez, eu não vibrei tanto. Assim, eu gostei da minissérie. Achei um Hum. trabalho razoável, assim, decente. Mas eu não me envolvi tanto quanto eu me envolvi, por exemplo, com Big Little Lies, né? Que é Uhum. praticamente da mesma equipe, no caso, do mesmo showrunner É. e roteirista. Que é o David Kelly, que eu já, antes mesmo do Big Little Lies, eu já gostava bastante do David Kelly, porque eu tinha lembrança dele com Ally McBeal, foi a Hum. primeira série que eu acompanhei, assim, com uma certa frequência, e eu gostava muito. E quando eu assisti pela primeira vez, o The Undoing não me pegou muito, não fisgou muito, apesar de eu achar uma coisa ou outra interessante. Mas nessa revisão, eu acho que também, a gente até conversou antes, assim, acho que também o fato de a gente ter visto em quase em maratona, assim, eu não vi tudo em 2 dias, mas assim, Uhum. foram tipo 2 episódios por dia, e foi uma coisa, um espaço curto de tempo, né? Enquanto que da outra vez tinha sido um episódio por semana. É. Eu acho que eu consegui sentir uma coisa que eu não tinha talvez percebido com tanta profundidade na primeira vez, assim. Uhum. A primeira vez eu encarei mesmo como uma série de suspense, ou como um drama, mas eu acho que tem algumas questões assim que são pinceladas na minissérie que faz ela um trabalho bem interessante, assim. Tem um desenvolvimento da psicologia dessas personagens Uhum. dentro dessa situação que elas se encontram, que nessa revisão eu fiquei assim, pô, que coisa interessante que eles estão fazendo aí. Acho que a primeira coisa, que era uma coisa que eu percebi na revisão, mas eu achava que a série não tinha se aprofundado tanto nessa questão, mas eu acho que ela vai no ponto assim do que ela quer nisso, que é primeiro achar que essa crítica social que ela faz, né, Uhum. dessa elite e como há um diálogo da advogada lá do Hugh Grant fala até em um momento, né, de como eles estão ali para acobertar ou para
se ajudar mutuamente a se safar dessas situações, né? Uhum, E, e também essa questão que eu acho muito interessante que eles constroem uhum, da perspectiva da esposa do cara que cometeu esse crime, né? E dessa jornada que ela enfrenta durante esse caso, né? uhum, Que é uma perspectiva muito particular, assim, que normalmente a gente tem a perspectiva, às vezes, do assassino da vítima da situação, mas tá nesse lugar da esposa do cara e de, se- de sentir esse dilema que ela vive em determinado momento de eu uhum, vou ajudar ele porque eu tive uma história com ele passada, né? Ele foi ele é meu marido, né? Pai do meu filho. Se eu não ajudar ele, o que é que isso vai trazer de consequência pro meu filho? E eu não quero acreditar que ele tenha cometido isso, né? uhum, E do outro lado, ela percebendo assim, pô, se eu também acobertar esse cara, quais são os danos que eu também vou trazer pro meu filho? Tipo, é uma coisa meio que e eu acho que essas questões que a minissérie traz, pincela pontualmente, achei bem interessante dessa revisão, assim. uhum, E era uma coisa uma perspectiva que eu talvez não sobressaísse, assim, pra mim na primeira vista. uhum. Eu acho que, de fato, acho que quando você faz uma. Você acompanha uma minissérie no processo em que ela está sendo exibida, né, em que ela é dividida em 6 partes, que, embora sejam razoáveis, né, você tem aquele intervalo semanal para assistir e depois você faz uma maratona ou a divide pelo menos em algumas partes, como foi meu caso, que eu assisti em 2 dias, assistindo primeiro os 3 iniciais e depois os 3 finais. Eu acho que causa uma experiência bastante diferente. Tanto que, assim, eu não sou um sujeito de televisão, mas nas minhas experiências eu sempre preferi assistir algo que já estivesse concluído, né? Sim, Somente em relação a minisséries, assim, tem algumas coisas que, assim, por conta das minhas expectativas, isso não era possível. Como foi o caso de Ando em Big Little Lies, Field, e outras aquela experiência minisséries. coletiva também de assistir, que era bem Exatamente. interessante. Exatamente. Tem esse prazer, assim, de você Né? depois comentar em redes sociais com amigos que também estão acompanhando. E Uhum. é bem legal isso. Acho que, Uhum. em contrapartida, eu acho que quando você vê como uma obra fechada, eu acredito que talvez as suas impressões sobre aquilo ficam um pouco mais claro, assim. Eu acho que eu quero dizer isso no sentido de que se não. Eu lembro que no passado tinha coisas que me incomodavam, por exemplo, no The Undoing, mas que acabavam sendo dispersadas por esse intervalo, né, de uma semana até você assistir o próximo episódio. Sim, E aí agora eu fiz essa revisão, né, dividindo em 2 partes, em basicamente ali num período de 24 horas, não muito mais do que isso. Então, algumas virtudes e também defeitos, elas já ficaram muito mais evidentes para mim nessa revisão. Tanto que eu lembro que tem muitas coisas assim que na primeira vez que eu assisti, nossa, nem e, que teve assim na primeira assistida, mas nessa revisão assim nem estava lembrando que aquilo sim. estava presente na história, né? E olha que a gente está falando de algo que foi lançado nem há 3 anos atrás, É. né? Uhum. E eu acho que aí partindo para essa perspectiva, centrando um pouco mais essa perspectiva de um material que está sendo revisto, é, a sensação que eu tive é que talvez eu não sei, eu acho que eu ia falar do David Kelly, né, como showrunner. Eu tenho a sensação de que Denduin acaba sendo muito um produto assim de uma pessoa que, sei lá, ela tá com uma demanda muito alta de materiais para serem produzidos e Uhum. algumas coisas que me parecem muito básicas assim em uma trama de mistério, uma trama investigativa acabam sendo meio que ignoradas aqui, sabe? Uhum. Aí eu não tive acesso ao livro. O Denduin ele é baseado num livro que de mesmo nome.
nos Estados Unidos, mas eu vi que ele teve uma tradução em Portugal, que é Já Devia Saber, Agora é Tarde Demais. É escrito pelo Jan Hum, Humph Copperlitz. Eu lembro que eu tinha visto algumas reviews assim falando que era uma adaptação bastante fiel, inclusive apontando falhas que eu identifiquei na minissérie. Então, eu não sei dizer se é algo é um problema vindo assim desse processo de adaptação, mas eu tenho algumas questões assim um pouco graves com a minissérie que vem dessa ordem assim de não se atentar a aspectos importantes em narrativas de mistério barra uhum, investigação e que talvez sejam sintomas de algo que foi feito às pressas. E uhum. aí a gente relembra, né, que o David E. Kelly, ele tem, assim, né, um histórico na televisão. Ao contrário de você, minha memória não vem pelo... como que é o mesmo nome da série? Ellen McBeal. Ellen, Ellen Ellen McBeal. McBeal. Isso, Ellen McBeal. Eu não assisti essa série, minha memória dele vem mais como marido da Michelle Pfeiffer e roteirista de Pânico no Lago, que é um filme que eu adoro. Aquele do Crocodilo, que é com a Bridget Fonda, o Bill Nossa, Pullman, o Brandon Gleeson, Oliver Platt, ele a é muito Betty especializado White. nessa coisa de tramas de tribunal, assim. Ele tem É, essa Ellen McBeal, ele teve também uma série chamada The Practice também, que era uma coisa de hum, tribunal. A gente tem alguns momentos da Big Little Lies 2, alguns relances é, disso, assim. uhum, E eu acho que aqui ele também traz um pouco disso, né? sim. Não, totalmente. Mas aí ele veio, né, desse período em que teve o estouro do Big Little Lies, aí a segunda temporada já É, teve ali muita algumas coisa. questões, né, de narrativa e Sim, direção. E aí ele já fez The Undoing e depois também já Nine engatou Perfect. o Nine Perfect Strangers, que aí, nossa, eu já acho meio um É, fiasco aquilo ali, né? a E acho que saturação, né? De... que a gente até comentou no vídeo, né? Ah, Nicole, não trabalhe mais com o David porque o cara precisa de férias. Já estava Não, desgastada, né? eu acho que eu não sei especificamente qual incômodo que você teve com essa questão com relação à coisa do suspense, do Hum, desenvolvimento do suspense, né? uhum, Eu me lembro que na época que eu assisti, talvez eu estivesse achando um pouco óbvia a resolução da situação, assim, uhum, mas eu também não sei se é porque eu confesso que é, eu sou um pouco disperso com relação a tramas de suspense ou tramas policiais, uhum, investigativas, assim. Eu acabo, às vezes, meu olhar sempre vai para o drama e uhum, para sim, toda a discussão psicológica das uhum, personagens, então eu acabo mesmo sendo um pouco displicente nisso. uhum, Mas eu achei interessante nessa revisão assistir, eu não sei se você também teve essa sensação, uhum, assistir sabendo do resultado, assim, uhum, sabendo do que acontece no último episódio, assim, sim. da resolução do caso, assim. E ter um olhar, por exemplo, para as atitudes do personagem do Hugh Grant, né? É, Me ficou muito mais rico para mim, aquela coisa do spoiler, de você não saber. Para mim, acho que o spoiler acabou enriquecendo a experiência. Não sei se aham. para tu também foi nesse sentido. É, Mas uhum. Não, sem dúvidas. Porque. Mas eu não sinto, por exemplo, desculpa agora, Hum, eu não sinto, por exemplo, que um outro resultado, por exemplo, da autoria do crime fosse melhor do que o que eles é, trazem, porque eu acho que vai muito de acordo com aquilo que eles querem desenvolver para essa história, assim, de uhum, mostrar, por exemplo, essa coisa da personagem se negar a ver algo que meio que uhum, tá escancarado, né? é, Ou da gente pensar em consequências. Eu fico imaginando as consequências nefastas, por exemplo, desse sujeito ser inocentado e desse retorno à convivência dela com esse cara, uhum, ou da criação do filho. O que é que isso vai trazer? Já traz um dano, né? Toda a situação uhum, que ele causou já traz um dano em si, mas o fato uhum, dele ser inocentado e voltar essa convivência familiar. é, Então, acho que
nesses pontos, acho que a série é muito feliz, assim. É. Ela tem várias virtudes, assim, e elas ficaram muito mais claras para mim, sobretudo nessa revisão. Eu acho que é bastante interessante esse comentário que ela faz de uma certa hipocrisia que existe dentro dessa comunidade de pessoas muito bem sucedidas e bem A própria relacionadas, Grace é né? bem hipócrita, né? É, sim, bastante. Eu acho que é até algo uma coisa que sempre me chamou a atenção nessa minissérie é o quão opulenta ela é, de certa forma, sabe? O apego Sim. a detalhe dos ambientes que aqueles personagens habitam, assim. Eu até lembro que eu comentei que me incomodava um pouco os casacos que a Nicole Kidman mandava, assim, os hobbies dela. Eu me incomodo com o cabelo, mas Com a peruca, né? Não, eu gosto da peruca dela aqui. Me eu não entendo incomodava esses. muito o uso dos casacos, porque ela sempre Sim, estava usando o também. mesmo. Hum. E aí Eu não ela consigo começou. entender a escolha, a razão das escolhas nesse departamento. O Eu que é que fiquei eles ainda querem mais de olho transmitir da nisso. personagem? Eu fiquei bem mais de olho nisso. Eu lembro que nos primeiros episódios ela sempre tá saindo com um de cor verde. E aí depois Sim, ela sempre sai com um de roxo. cor vermelha. Por isso como essa aqui que eu tô usando. Sim, sim. Tô usando essa aqui em homenagem a ela, inclusive. Vou andar, colocar uma peruca e vou andar assim na madrugada. Daqueles, Não, e o cabelo é aquela coisa meio. Eu não sei se é isso, Babyliss, né? Que faz aqueles é, cachos que não são cachos, assim, você sabe, uma caixa natural. sim, Então ela tá sempre assim, parece que ela é, acorda já assim, sabe? é, E eu não consigo entender, captar ainda o que é que se passou nas escolhas tanto do pessoal de cabelo e maquiagem quanto de é. figurino para definir isso como sendo o visual da Grace. Não, Isso é isso muito. até virou meme, porque o pessoal queria comprar os casacos dela, e também a minissérie acabou meio que ali em dezembro, né? E aí fizeram memes da Nicole Kidman com árvore de Natal por causa dos Eu. carros. Mas, embora tenha, eu também acho meio, sei lá, meio indefinida essas escolhas justamente de cabelo e Sim. maquiagem e talvez de guarda-roupa também. Mas acho que em termos de direção de arte é uma minissérie que me chamou bastante atenção, assim. Que é tudo realmente muito chique, muito rico. Né? Os E ambientes assim, aqueles ambientes vazios e não é, sei assim, então coisa que meio opulenta assim. exatamente, E opulência. os registros assim, registros do tribunal assim, a É, câmera no ar, olhando exatamente. aquilo de cima, sabe, naqueles Uhum. ambientes. É, achei que ele é uma direção e é também uma arte que corresponde bastante a esse universo, né, que aqueles É, sim. personagens viveriam, né? E assim, eu acho essa questão um aspecto positivo, né? Também, como eu já mencionei, a questão dos espelhos, né? Das máscaras sustentadas por essa alta sociedade Sim. contemporânea, somente nessa questão de manter aparências familiares, né? E eu gosto muito como também é uma história que tem um número muito pequeno de suspeitos, e embora na verdade já entramos em spoiler, né? Na último episódio é revelado realmente quem é o autor É, dos assassinatos, e embora eu acho que muitas pessoas se decepcionaram porque era uma escolha meio óbvia, mas eu gosto sim. muito de como a minissérie consegue criar artifícios narrativos para você sempre desconfiar de que as coisas não parecem tão óbvias. E eu acho que ela faz isso muito bem, É, tendo um número super reduzido de suspeitos, né? Porque a sim. gente tem como suspeito o Hugh Grant, que é o amante, a Grace, que é a esposa, o marido da Helena, algum É. segundo amante que a gente não sabe efetivamente se ela teve ou não, mas pelo que mostra a narrativa, nunca teve um segundo amante. Em dado momento até o filho, né, entra E o no. filho, e se a gente for avaliar, não tem mais ninguém a apontar o dedo com É, é, digamos, justificativas muito concretas, né? sim.
E eu gosto muito também de algumas interpretações em específico, que Oh, algumas eu também. acho que se sobressaem muito mais do que a própria Nicole Kidman. Também A acho. Nicole Kidman até fica meio recolhida assim diante de alguns Sim, atores sim. de cena. O Hugh Grant, é óbvio um destaque, né, Hum, evidente, porque ele sempre foi esse cara das comédias românticas. Ele tá tentando variar um pouco mais nessa fase em que ele tá hum. envelhecido, mas eu acho que Ele ele vai para um lado mais sombrio da é, cafajestagem dele é, em outros, exatamente. outros. Não me recordo se no passado ele fez assim algum personagem Não lembro. inclinado à vilania, talvez exista, mas num filme pouco Hum, visto, talvez. Acho que ele era mais essa coisa do sujeito charmoso é, barra cafajeste, né? cafajeste. É o Bridget Jones, né? É, Aquele exatamente. personagem que ele fez em Bridget Jones é meio que o estereótipo, assim, que a gente pensa no É, personagem que ele já fez. é. Mas eu gosto muito da Matilda de Angelis, que é a que faz a Helena, né? A vítima. Fazia tempo assim que eu não vi uma atriz assim que tinha uma presença e uma beleza assim tão deslumbrante assim, sabe? Hum. E Eu acho que efetivamente só tá em um episódio, né? é, e aí tem ela, tem a atriz que faz a Harley, né, que é a advogada Eu de acho ela defesa. fantástica, Ela é a assim, é melhor das melhores. personagem para É, mim. É é genial. espetacular o trabalho É, dessa mulher. É assim, exatamente. me espanta ela não ter sido lembrada Sim. em premiação. É um absurdo, assim, é um negócio grotesco, assim, de não ter Eu sido achei mencionado. criminoso assim quando saiu Grammy, Globo de Ouro, nada assim para ela. Eu falei, Porque nossa, o é, desempenho dela é fantástico. é, O personagem é super interessante. é. O lugar dela ali naquele lugar, naquela Uhum, situação, né? E como ela se posiciona diante daquilo ali, né? uhum. E a atuação, ela é fantástica, enfim, também. E tem outros, assim, num menor grau, mas que eu também acho ótimo. Aquele primeira defensor público, né, do Hugh Grant, acho muito bom. A advogada do outro lado, né, que é a Sophie Grabow, que é a Catherine, o nome dela, acho muito boa também. O Donald Sutherland, eu acho que tá muito bem aqui, fazendo novamente o pai da Nicole Não, Kidman. tem umas cenas dele que são muito boas, assim, a É, cena dele no, com o diretor do colégio, é, a cena dele com o personagem do Hugh Grant. é. Eu gostei bastante dele nessa. Na primeira vez que eu assisti, eu gostei, mas assim, não, porque tem algumas coisas do personagem dele que são muito interessantes e Uhum, que revela nessas cenas específicas. uhum. Eu até gosto também da Lily Rabe aqui como a Sylvia, né, melhor amiga da Grace. Hum, Nada muito espetacular, mas gosto dela também. diante do que ela já fez, né? Agora qual que é o nome dele mesmo? Aquele policial, o Edgar Ramirez, acho, Edgar Ramirez, o outro, eu acho É bem, nula. é, não Eu entendo. gosto também. Eu gosto também do garotinho, do que faz o filho da Grace, o Noah Jupe. Eu me lembro dele no aquele filme do Shia LaBeouf. Ele fazia o Shia Eu não assisti LaBeouf. esse filme. Ele é muito interessante como ator. Assim, acho que ele fez essa minissérie na sequência. Depois ele fez o filme, depois ele fez essa minissérie. Eu gosto muito da presença dele aqui. Eu acho muito interessante como ele oscila nessa coisa da vulnerabilidade daquela criança que Uhum, está confusa por estar vendo um pai envolvido naquela situação. uhum, E também como ele, em alguns momentos também ele demonstra maturidade, assim, como é que, ali no início, como ele lida com essa situação da mãe, como ele ampara ela naquele uhum. momento. Assim. Eu gosto muito da presença do menino aqui. É, não Não é culpa costuma dele, gastar de mas muito de crianças criança. costumam me irritar e ele me irrita bastante às vezes. Não, Mas eu sei que não é muito, não é tanto culpa dele. Mas eu não colocaria entre os destaques, mas não, mas reconheço que ele é eu um gosto. bom ator também. Acho que ele estava numa franquia, né? Mas me esqueci. Eu pesquisei sobre ele, mas me esqueci já qual que era. Hum. Eu não sei se era na televisão ou no cinema mesmo. Eu vou pesquisar aqui enquanto isso. Mas essa, É, a atriz que faz a advogada, né, a Halle, ela é formidável. Assim. não, para mim, assim, Ela domina a cena. é, eu gosto assim dessa.
É que a gente tá muito num período assim, né? Principalmente acho que na TV americana, de tentar deixar a composição assim de elenco mais diversa possível. Eu gosto desse fato de ser colocado uma atriz negra num Sim, papel assim de uma advogada, linha dura e que é, não está necessariamente trabalhando do lado certo, sabe? E sim, que é interessante. também vai para caminhos que, enfim, não são éticos, né? Acho que no fim do no início do último episódio, né, que tem a questão da arma do crime. Sim, do que E ela fazer com fala, ela, né? né? Eu não posso aconselhar a vocês desaparecerem ou É, destruírem esse material. Aí o Donald Sutherland, mas o que significa? Eu não posso aconselhar vocês a destruir ou a desaparecer com a arma do crime. Eu acho ela muito ela é muito foda. objetiva, né? É. É uma perspectiva, um posicionamento muito objetivo naquela situação, assim. É. Ele tem uns E tontos, né? Eu quero. Cadê a sequência do The Undoing, né? Que tem sempre esse povo, né? não, Uma gente. coisa não pode ser bacana, eu quero sequência. Eu falei, não, eu quero um spin-off com Sequência essa de quê, personagem. gente? Pode trazer essa personagem em outro É, contexto, a gente saber um pouco mais dela, mas não é. faz sentido, gente. O Homecoming fez isso naquela série com a Julia Roberts, né? Eu achei interessante essa escolha deles, que foi de fazer uma segunda temporada que era quase como um spin-off, né? Porque colocou uma outra protagonista e tudo A mais. Janelle Monáe, É. ela fazia parte da primeira temporada? Não, não, eu digo no sentido de mudar totalmente, assim, caso se Ah, fizesse uma. tá, entendi. O único personagem que era do primeiro era do Bob Cannavale, que ele aparece nos primeiros episódios, eu acho, da segunda Né? temporada, mas ela é uma personagem original na segunda temporada. E acho que Então, uma tem coisa que também o personagem qual que é o nome? Do Chris Cooper, que ele é só mencionado, ele não apareceu efetivamente na primeira temporada. tem a coisa do nome, assim, que na época eu também ficava um pouco em volta do que significava, então, da história que a gente estava vendo. É, Mas eu vi com mais atenção, assim, nessa revisão. é, Tem essa coisa que meio que domina os personagens de tentar se desfazer, enganar, né? de fazer coisas. E essa tentativa de desfazer coisas nunca é uma coisa muito bem sucedida, né? É, E a personagem da Grey, os ricos de maneira geral, né? uhum, Que é a outra fala da advogada, assim, que é muito incrível como ela tem a consciência das coisas uhum, e as escolhas que ela faz é completamente diferente do que seriam a uhum, lógica do negócio, né? Mas de como eles, tipo, tentam passar, contornar essas situações, né? uhum, Entre os seus, né? De desfazer as merdas, tentar desfazer as merdas que os seus fazem, assim, né? uhum, Tem muito nisso, assim. Eu achei bem interessante a série, essa revisão. Vi uhum, coisas que eu não, na época, assim, talvez ou passaram com essa consciência, ou eu achei que não tinha a profundidade que eu achava que tinha, sabe? uhum, Enfim, ficou. uhum. E só para uma nota que a gente está falando do ator que interpreta o filho do casal, a série que ele diz que ele participa, no caso, Um Lugar Silencioso, ele é um dos filhos da Emily Blunt, Ah, verdade, o filho mais verdade. velho, eu acho. Aí, assim, acho que mais uma virtude também, aí vem, acho que da direção também da Susanne Bier, como uma diretora, né, que veio do cinema escandinavo, que às vezes trata algumas coisas com bastante frontalidade, embora ela nunca tenha sido necessariamente. Ela fez, né, um filme pro Dogma 95, né? Acho que é dela Italiano para Principiantes, ou eu tô enganado? Eu não sei, acho Eu que eu. sei que ela passou por Não. ali. Não, 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 Italiano para Principiantes é da diretora que fez depois eu acho, tal Educação com a Kelly Mulligan. Mas acho que ela tem um filme do Lone Dogma Schaffer, né? 95. Mas acho que ou ela tem um filme do Dogma 95, ou ela é bem relacionada ali com a Hum, galera da Dinamarca, Lars von Trier, que eu me lembro lá Nils no Trier Vinterberg. mencionando ela em algum momento. Não, Não não, muito. não, Nossa, ela muito foi a faísca de toda aquela coisa lá de Cannes, né? é, Porque ela disse que gosta muito, ele fala que gosta muito de judeus, menos da Suzanne Bier, falou que ela é muito eu chata. lembro.
E foi aquilo, esse comentário começou a desencadear vários outros, até ele virar persona não grata. Uhum. Mas, enfim, ela é uma diretora que eu acho bastante interessante, assim, mas que, infelizmente, quando começou a trabalhar com o cinema americano, meio que deu uma brochada. Você não acha aquele Serena lá com a Jennifer Sim, Lawrence e Bradley Cooper, mas imagino que seja um fiasco, como todo mundo que assistiu apontou. O Bird é todo Box, sucesso eu acho. popular do Bird Box. É, Bird Box, não acho ruim, mas também não é grande coisa. Mas aqui tem uns aspectos assim que me parecem muito evidentes da natureza dela como uma diretora que eu acho que fazem muito bem assim para a minissérie. Acho que o primeiro é essa questão de uma certa sensualidade que justamente existe na composição da Helena, né? Eu gosto muito da cena do vestiário, que ela tem um no frontal, do Sim, sim. beijo na Grace no elevador. E eu gosto também da encenação da violência. Eu voltei a ficar muito impressionado assim com a encenação do assassinato dela, do quão É, realístico é super aquele. gráfico, né? É, E a imagem também do rosto dela desfigurado, né? é, Depois das pancadas, também é passado algumas vezes no tribunal e tal. é. Eu acho que são coisas assim que desestabilizam bastante esse universo, né? Chique Que é e tudo polido. muito. Exatamente. Eu gosto quando a É. minissérie tem esses lapsos, assim, né? Mas assim, agora apontando os efeitos, acho que o primeiro é que a Nicole Kidman nunca mais deve interpretar uma terapeuta, uma psicóloga, porque ela sempre faz as piores psicólogas do cinema. Ela, em Invasores, né, que foi o episódio anterior, também era uma psicóloga. Eu não sei, assim, acho que me causa, assim, algumas desconversas no sentido de, sei lá, ela é uma terapeuta de casais e ela não percebe nada em relação ao marido depois de quase 20 anos com Ah, ele. mas isso Né, e é é. assim, eu até sei que você vai entrar nesse argumento de que você já estava Santo de casa não faz defendendo. milagre. Não, que você falou que acho que justamente dessa questão, sabe, de negação, né, que a personagem enfrenta Sim. e que isso é superado no final. Eu acho que até se comunica com isso, mas sei lá, eu acho que ao mesmo tempo que se comunica com isso, eu acho que enfraquece bastante a personagem no sentido dela É, ser altamente ingênua, sabe? eu não sei, assim, é porque é atravessado também por sentimentos e relações, assim, Hum, de. O Jonathan é aquela figura. Ele é muito manipulador, ele é muito é, mentiroso, ele é muito cínico, assim, é, sabe? E aí que você vai percebendo. Acho que a gente só tem essa. Assim, eu não sei, a minha experiência como espectador vou perceber assim, o cinismo dele, como ele é. E como ele manipula as pessoas lá uhum, pro penúltimo, pro último episódio, assim, quando uhum, ele chega a ponto de, em algum momento, para se safar, é, cogitar e dizer que o filho dele foi culpado por aquilo é, ali, sabe? Coisa mais uhum, bizarra do que isso. uhum, E eu acho que por esses pontos, assim, você consegue perceber como uma pessoa como a Grace, com a formação dela, também pode cair nesse esparro, assim, uhum, de de ir contra toda a sua formação intelectual, sua é, formação profissional, assim, porque eu acho que tem ali tem um relacionamento prévio que foi construído, uma relação de anos, sabe? E para mim é mais possível do que essa questão do Invasores, assim, algumas coisas do Invasores. uhum. Mas Mas eu acho que isso vai direcionando para outros problemas também, porque, sabe, eu entendo esse aspecto sedutor que o personagem tem, e tudo mais, de ludibriá ela por tanto tempo, mas sei lá, e tem a questão também do contato com o passado e, consequentemente, com a família dele, que é só feita ali sim, quando ele é acusado. Sei lá, eu acho que me incomoda um pouco, porque acabam também sendo mecanismos que, de certa forma, são inseridos ali de maneira um pouco forçada, ao invés de orgânica a história. E aí eu já posso uhum, também entrar em elementos que, por exemplo, eu acho bastante questionáveis, né, nesse processo investigativo e de mistério,
como a coisa das caminhadas da Grace. Ela fala, eu costumo fazer Tá. caminhadas, mas a primeira Uhum. momento que a gente vê ela efetivamente fazendo uma caminhada é passando próximo ao local do crime de No maneira caso totalmente aqui. aleatória. É, essa coisa também, A sabe? expectativa de que isso vai ter algum grande significado, mas no final das contas é o mais tolo possível, né? Não tem uma. É, por exemplo, uma oportunidade perdida, por exemplo, que vem justamente de uma cena que eu gosto muito, que é da cena do beijo no elevador. A gente sabe que Uhum. todos os elevadores do mundo têm uma câmera de vigilância. Verdade. E ao invés de, por exemplo, usar essa questão das caminhadas e dela aleatoriamente ter passado por ali no momento que o O crime elevador. aconteceu, poderia ter sido usado, sabe, no tribunal ou por aqueles policiais. Eu falei, olha, você foi flagrada no dia do crime beijando a Sim. vítima. E sabe, isso é uma coisa totalmente esquecida no Criaria uma tribunal. instabilidade maior na trama, né? De você É, ficar meio que em dúvida até. Porque essa coisa do caminhar é meio para gerar dúvidas sobre a própria inocência da Grace. é, Isso seria mais efetivo. É. Mas e é que também tá aquela situação da gente como espectador também, assim. Porque uhum. talvez se a gente se naquela situação fosse a cena do elevador, isso pra gente também não causaria um elemento de instabilidade tão grande quanto da caminhada. Você não acha, não? Não acho porque casaria com, por exemplo, com aquela evidência que é mostrado ali, que a deixa ainda mais como uma suspeita de que a Helena tinha desenhado ela. Então, acho que sugerir que É. existisse também um caso extraconjugal entre essas duas mulheres, para mim seria muito mais interessante do que colocá-la como uma pessoa está flutuando ali na cena do crime. Fazendo as caminhadas. É coisa E de gente rica na noite na cidade, tem isso, essa sozinha. coisa que você sabe ser uma pessoa super rica e tal, filha de um sujeito influente em andar num bairro periférico à noite, assim, sabe? Com aqueles, com aquela roupa, né, luxuosa e tudo mais, enfim. Para mim, eu sei que às vezes são A detalhes sua bela bobos, mas Lace. acho que vai. E outra coisa que me incomoda também é como, a princípio, é sempre questionado ou suspeito, ou é levantada uma suspeita em relação à ética de trabalho, né, do... Ah, esqueci o nome qual que é o nome do personagem do Hugh Grant? É o Jonathan. É o Jonathan. Jonathan Fraser. É o Jonathan Fraser. Eu ia falar, daqui a pouco eu tô falando Jonathan Glazer, né? Que é o diretor de Reencarnação, enfim. Sempre é levantada essa questão da ética profissional do Jonathan, mas um tribunal em nenhum momento é chamado algum colega de trabalho dele para, sabe, falar sobre a razão dele É. ter sido penalizado e depois demitido do próprio trabalho, sendo E tinha reconhecido gente como. bem com, Oi? tinha gente bem contra ele ali dentro Sim. da própria hospital que ele trabalhava. É, Aquele cara que ela vai conversar, né? Aquele colega de trabalho dele que ela vai conversar, ele demonstra mesmo uma oposição ali ao é. Jonathan. Não curti muito o comportamento dele. Então, aí acho que esse conjunto de pequenas coisas eu acho que justifica o meu problema em relação ao David Kelly. Porque quando você está Sim, construindo uma história em que existe ali elementos técnicos muito precisos, você precisa submeter o seu texto, né, para alguém que tem um conhecimento, que é um perito daquilo. E eu tenho a sensação de que sim, às vezes ele não fez isso com alguém que, enfim, conhece esse campo, né, de tribunais, de acusação, de sim. investigação, embora ele já tenha feito isso em várias outras ocasiões, né? Hum. Então, não sei, acho que é isso, assim, somado com algumas outras escolhas, me dão uma sensação de que é uma minissérie bem bacana, mas ela poderia ser um pouco mais do que isso, porque às vezes ela também me parece flertar muito ali com um suspense típico de supercine, sabe? Sim, sim, sim. Até mesmo essa coisa da crítica social, assim, às vezes ela me passa a impressão de que podia ser uma coisa que eles pudessem ser um pouco mais incisivos com algumas coisas, Uhum. com o tratamento dessa questão, É. assim, e que talvez não é, assim. E ele oferta muita coisa, mas assim, também
não é mais enfático quando podia ser, assim, sabe? É. Sei. Eu acho que a conclusão, ainda nesse aspecto de Supercine, eu acho que ela poderia assim, ser melhor, sabe, do que daquela perseguição, assim. Uhum. Eu admito que eu não Eu gosto. acho o pior, pra assim, e foi sucedida de um momento muito bom, assim, pra É, mim, que foi o depoimento dela. é, Que quando fica aquela coisa meio dúbia de se ela vai defender ele ou ou é, vai jogar ele, assim, no penhasco de uma vez, assim. E ela, depois desse momento, assim, vem aquela coisa super boba, meio O.J. Simpson, né? Ele é. fugindo no carro com o menino, sendo perseguido de helicóptero, e essa é aquela resolução. Eu sinto que eu sei que a gente deve sempre avaliar o que é feito e não como as coisas, como gostaríamos que as coisas fossem feitas, mas eu Uhum. acho que daria para melhorar, assim. Até É, porque, sim. embora eu não tenha apontado o Bird Box como um grande filme, eu acho que existe bons momentos de tensão ali. Eu acho que a Susanne Bier poderia ter entregado algo melhor, assim, nesse aspecto. E até por isso também, porque eu acho boa aquela intercalar o momento no carro com os flashbacks, mas o Me deu a caminho. impressão aquilo que a gente comentou no vídeo de Invasores, Ah, de que na sessão teste sentiram tinha pouca cena de ação. Aí pode colocar ser. aquele momento Uhum. da perseguição ao Jonathan no final. Assim, a impressão Uhum. que dá é. Mas não sei também, eu acho que, voltando a defendendo um pouco mais de Anduin, acho que também uma das razões da série ter feito muito sucesso e não crescendo, acho que vem muito justamente talvez por uma ausência assim, de alguns supercines hoje em dia, Sim, sabe? sim. É. Eu tenho saudade assim, de ver um risco duplo hoje em dia. É uma minissérie bem vibe, assim, aqueles É. suspenses da Ashley Judd, sabe? Eu sinto saudade um pouco de algo assim. Eu acho que a HBO acho que tem algumas coisas assim nessa linha, mas acho que também não tão. É que acho que a minissérie é um pouco mais descompromissada, assim, né? Eu acho que ela não. Ela tem uma opulência assim, nos nomes, na direção, na encenação de tudo, mas acho que ela também ela mergulha bem assim, nesse descompromisso de também ser uma história Hum, de que é efetivamente um mistério que quer te manter ali em uhum, dúvida e entretido até o fim. E, por sim, exemplo, Objetos Cortantes acho que também tem um pouco essa vibe, mas eu já acho ela um pouco mais séria, né, do que The sim. Undoing. E aí também Garota Exemplar é uma vibe também bastante diferente. E não Enfim, foi a audiência, esse sucesso da audiência não se converteu em premiação, né? é, A participação foi bastante tímida as indicações, né? Até no Emmy mesmo, acho que só o Hugh Grant foi nomeado, se não me eu acho engano. que a Nicole Kidman foi em melhor atriz e o Hugh Hum, Grant melhor ator no Globo de Ouro, né? E o Hugh Grant apenas no Emmy, né? Eu posso dar hum. uma olhada aqui no histórico. Mas não se converteu, não. Me lembro da. Teve tipo Critics' Choice, acho que foi pro Donald Sutherland. Mas foram as coisas assim, pontuais. Assim, não foi uma. A expectativa da pós Ah, do Big Little Lies também não se cumpriu nessa, não. ó, no Emmy ele só recebeu duas indicações, do Hugh Grant por melhor ator e design Sutherland. de produção Ah, em narrativa contemporânea. ah. O Já que que a gente falou dos enfim, cenários, né? Dos o cenários. que entrou aí como algo que a gente destacou bastante. No Screen É. Actors, a Nicole e o Hugh Grant foram indicados. Critics' Choice, o Donald Sutherland. Nossa, nem lembrava que ele venceu o Critics' Choice, o Donald Foi. Sutherland. E aí foi indicado a melhor ator, Hugh Grant, melhor minissérie, né, ou série limitada. A Susan Bier foi indicada ao Directors Guild of America por trabalho televisivo. Globo de Ouro foi melhor minissérie, atriz, ator e ator coadjuvante. Eu acho que o mais relevante foi isso mesmo, assim. Uhum. O PGA, que foi melhor.
produção de série limitada para televisão. Eu esperei assim que com é, o sucesso fosse refletido assim, mas eu acho que eu vi muita frustração assim, ao mesmo tempo que, sei lá, teve aí números muito expressivos de audiência, eu acho que muitos ficaram frustrados assim, É, sobretudo com o último episódio. é. Que eu não sei, assim, acho que também tem aquela expectativa de que aquele produto venha a ser algo a mais do que ele é pro gênero, assim. É, De que ele vinha a ser algo... Que é o Big Little Lies, por exemplo, a gente tinha o gênero drama por si já é algo que tem muito prestígio em prêmio. é, Mas tinha toda uma questão social por trás do Big Little Lies que acabou exatamente. contribuindo um pouco para... E acho que o The Undoing ele fica muito na zona do produto de gênero, né? Do É, suspense. É muito uhum, difícil as discussões para além de gênero, elas ficam muito. Você tem que. É um trabalho que você tem que de uma revisão, assim. uhum. A percepção que eu tenho. E você Tanto encara que na primeira assistida, você olha muito com ela para ela como uma série que fica ali na coisa da discussão do gênero e tal. E acho que talvez. ele faz esse comentário, né, em relação à alta sociedade, mas ele é muito complacente com vários componentes ali Sim, representados. E aí tem também aquela questão, o filho tá vendo uma notícia, né, um debate falando sobre como no sistema judiciário americano, mas não somente ele, existe muita complacência com pessoas brancas que são acusadas de crimes hediondos, mas o mesmo tratamento não se vê sim. em pessoas pretas, né? E, mas só também, né? Não é nada que É, reverbere em termos de debate. Acho que, de fato, a é, missão mesmo é ser esse mistério que vai te é. prender até o final. E eu acho que ele cumpre bem E, e honestamente isso, apesar de é. algumas falhas, né? E tem essas promessas, assim, por exemplo, em dado momento do tribunal, você fica na expectativa também. Porque em determinado momento fica aquela disputa de narrativa do Jonathan com o Hum, marido dela. E é, você acaba percebendo que em algum momento aquela parte pode ser prejudicada naquilo ali. é, Sair prejudicada daquela situação injustamente. Existe uma injustiça, né? é, Digo, o poder econômico, né? O Jonathan ele se vale muito do dinheiro do pai da Grace, né? Aquilo exatamente. vai prejudicar aquela parte que é a parte mais fraca, que se É, lasca sempre, assim. Então, você fica nessa expectativa de que a série vá para seja mais incisiva nessas questões que a série traz isso. uhum, Mas em algum ponto ali ela prefere ficar nesses comentários pontuais, assim, coisas muito sutis. Isso. é. Vanderlei, partindo agora para o tópico reverberação de Danduin na carreira de Nicole Kidman. É um trabalho que ela promoveu bastante, me pareceu muito satisfeita. A segunda colaboração aí com David Kelly. Ou terceira, né, que veio a segunda temporada de Big Little Sim, Lies, que foi a antes de. princípio não tinha sido planejada, né? É, E acho que teve uma história, né, de que o sucesso do Anduin, né, junto com Big Little Lies, deu carta branca para Nicole Kidman Sim, também levar qualquer outro projeto para HBO, né? né? Mas A por Cassie hora ela Love, ela é produtora dessa série com a Elizabeth Olsen, sim. Love, que é o David Kelly roteirizando. Não sabia que ele. Então, tipo, deu bastante abertura nela no próprio HBO, né? Mas se E essa carta branca foi por essa minissérie, ou talvez seja para algo que ela também vai entrar como protagonista? Eu acho que é mais para esse lado, né, dela também entrando como atriz, né? que vai ter, acho que tem uma próxima, que é Canção de Ninar, né? Eu tô um Que pouco por é um fora, dos assim. projetos futuros. Hum. Mas. E também a Suzane Bia, né? Que acho que gosta de trabalhar com a Nicole, que chamou ela pra protagonizar essa minissérie nova dela pra Netflix, né? Do Uhum. Perfect Couple. Uhum. Então parece uma parceria que vai se repetir e tende a ser essa diretora que ela trabalhou com certa constância, né? O que é bem pontual na carreira dela, né? É É, Baz Luhrmann,
a Jane Campion e O John Cameron. John John Cameron. Cameron Mitchell, aquele diretor também do É, Kramer versus Kramer, que ela fez Robert revelações de Denton. isso, né? Claro, a gente não pode esquecer do Joel Schumacher. É. Então, assim, esses diretores que ela trabalhou mais de uma vez, né? É. Inclusive, você assistiu O Gerente da Noite, da Susan Byrne, que dizem que é uma das melhores minisséries Não, não, assim, dos não, não, últimos tempos da minissérie. não, Eu tenho a minissérie em DVD lacrado ainda, que eu paguei baratinho na Saraiva, mas eu também tenho um livro, mas eu queria ler o livro antes da minissérie, mas dizem que é muito bom, né? não. Acho que ela até ganhou o prêmio de direção no Emmy por ela. Ela ganhou alguns prêmios. Ah, acho que essa é uma parceria que me entusiasma, porque Sim, sim. enfim, era um objetivo da carreira da Nicole Kidman, trabalhar mais com mulheres, ela está mais que cumprindo, né, com essas expectativas. Hum, E, assim, a Susan Bier, eu acho que algumas pessoas têm algumas implicâncias e tal, acham que alguns filmes dela são meio sentimentaloides, assim, mas, assim, o que que ela, o Brother e o Em Mundo Melhor, que ela até venceu o Oscar de filme estrangeiro, são filmes que eu gosto bastante. hum, Acho Bird Box ok. E deixa eu ver o que mais. Eu tô precisando de alguma coisa com ela. Deixa eu ver aqui. Ai, cadê você, Susan Beer? Hum... Depois do casamento eu não assisti. Que ela também foi indicada ao Oscar, né? E Segunda Chance não assisti. Ah, tá, eu lembrei do outro filme. É Coisas que Perdemos pelo Caminho, que foi com a Halle ah, Berry sim, e claro. o Benício Del Toro, que acho que é o primeiro filme em inglês dela. Que eu lembro que eu assisti era um filme que tava com altas expectativas, mas o filme eu achei só ok. É. Sim, E assim, mas. essa nova parceria do The Perfect Couple é uma coisa meio Agatha Christie, né? Pelo que a sinopse indica, né? Um assassinato e tem uma família ali em que as Uhum, pessoas meio que vão ser suspeitas uhum, de um crime, né? uhum, Eu tô com expectativa boa, assim. uhum. A Nicole Kidman realmente está investindo em televisão e acho que The Undoing aí é a prova de que ela. Hum. Eu acho que talvez. Pra Eu não confirmação, sei, né? acho que ela vai deixar tipo 50-50, sabe? Vou fazer. Eu faço uma TV Sim, e um cinema, uma TV, sabe? né? É tipo as últimas notícias parecem dar um indicativo disso, né? É. Assim, eu acho que é uma escolha sábia também da parte Uhum. dela, porque eu acho que após o isolamento social da pandemia, tá muito difícil, assim, você conseguir fazer projetos, assim, com nomes autorais envolvidos, assim, e ter uma reverberação disso em termos de bilheteria, Sim. né? Então, E de culturalmente falando, assim, é, impacto cultural, assim, o cinema tem sido, assim, a gente teve o caso esse ano do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, mas é, essas são coisas pontuais, né? é, As pessoas não falam de Os Fabelmans, as pessoas não é, falam, sei lá, de Babilônia, assim, como talvez, alguns anos atrás, esses filmes talvez pudessem ter algum tipo de exatamente. repercussão. É. Mas não são as séries, assim. E quando falam, acaba não tendo uma correspondência em relação à audiência, né? Como o Tar, por exemplo. É um filme que eu acho que foi bastante Uhum. discutido, assim, né? Nos últimos meses. Acho que as pessoas ainda lembram dele, né? Claro que uma intensidade menor, mas se for ver a bilheteria dele foi péssima, né? É, Tanto que o Todd Field, não sei se foi por causa de bilheteria, mas Todd Field disse que não ia fazer mais nenhum outro filme. sim. E acho que a gente já viu, né, entrevistas da Nicole Kidman sempre falando dessa coisa de impacto cultural, né? Ela fala, embora eu acho que ela tenha sido muito modesta, né? Acho que ela tem vários filmes assim com impacto cultural. Ela sempre cita mais o Moulin Rouge, né, como Hum. um filme que Mas causou isso, né? ela diz muita coisa das pessoas se aproximarem dela para falar É, das obras, assim. De que ela sentiu muito isso, essa proximidade do público com o Big Little Lies, das pessoas é, chegarem para ela. Acho que principalmente porque era uma obra que as pessoas acompanharam semana a semana, então é. é uma experiência diferente, né? Uhum.
Então, tipo, trouxe uma outra dimensão para a carreira dela, né? De um outro lugar, né? Não, eu lembro que The Undoing até as Kardashian tava fazendo Sim, stories na final da minissérie, né? e Carrie é o que Washington. valeu também. Acho que isso aí talvez a gente vá bem discutindo o Big Little Lies, mas acho que é o que valeu essa renovação de público para Nicole Kidman aos 50 anos, né? É, exatamente. Tipo, é uma outra geração de fãs dela, que é diferente da nossa. A gente foi adolescente, assistiu Mulan Rouge, As Horas, foram essas obras que trouxeram ela pra gente, né? E acho que para essa nova geração, Big Little Lies, The Undoing, esses trabalhos acabaram rejuvenescendo o público dela, né? Acabaram fazendo com que ela fosse essa potência que ela é hoje, né? É. Sim, o que também vem aí conexão com o com o episódio anterior de Invasores, né? Que foi num período em que ela estava ali com 40 anos, né? Aproximadamente. É, e assim, foi um momento assim de maiores baixas na carreira e Sim. sempre existiu esse medo, né, em Hollywood, de quando você completa 40 anos, é como se você estivesse entrando no fim da sua carreira. E agora ela está com mais de 50, talvez vivendo a fase onde ela tem a maior popularidade, assim, talvez, né? E é o que é que vale mais, acho que também financeiramente e artisticamente, porque ela ganhou muito dinheiro fazendo Invasores, né? É, Mas o que é que vale mais financeiramente e artisticamente? Aceitar fazer quase 20 milhões para fazer o Invasores, um filme que também teria é, pífia, assim, que é, não trouxe nada posterior para a carreira dela, não é, acrescentou em nada, uhum, não fez com que o nome dela talvez ficasse mais em alta para um próximo projeto a ter, receber um salário maior, assim. é, Ou, por exemplo, a repercussão de obras como Big Little Lies, The Undoing, que tem esse impacto cultural e que faz com que a carreira dela tenha uma longevidade, assim, sabe? exatamente. Eu acho que esse momento interessante, assim, de olhar. Uhum. Bom, Vanderlei, acho que a gente meio que já ultrapassou a média da Né? conversa, mas eu dei 6 horas de duração, então acho que essa mais, um pouco mais de tópicos aí para abordar. Mas obrigado pela sua participação. Isso. Aviso que o Vanderlei pode ser encontrado no Chovendo Sapos, canal, site e redes sociais. Se inscreva no Cine Resenhas, playlist com todos os episódios no meio daqui da tela. E The Undoing, como eu falei, pode ser encontrado na HBO Max. Não chegou a ser lançado em mídia física e não pode ser assistido em outro streaming. É isso, obrigado, até uma próxima. Assistam antes que eles tirem do ar, É verdade, né? como fizeram com Westworld. É, até mais, Andrei. Tchau.